Essa manhã, em nome de Jesus. Bom, eu vou ministrar nessa manhã um tema que eu acredito que nós já estamos nele, irmãos. Ambiente de graça. Você acredita que você está num ambiente de graça? Será que todo lugar em que um filho de Deus está pode ser um ambiente de graça? Porque ambiente de graça não é onde está a presença de Jesus? Então, o crente, onde ele vai, não é a presença de Jesus indo também? Porque nós não somos o tabernáculo ambulante de Deus, nós não somos a casa do Espírito Santo. Então, onde nós estamos indo e nos movendo, ali deveria também ser um ambiente de graça, não é? E aqui o texto que eu li, nós vemos aqui o segundo evangelho, o evangelho de Marcos. E Marcos foi, segundo, não é, os estudiosos e a tradição, o primeiro evangelho a ser escrito. E ele escreveu para os romanos, porque Marcos era romano. E se você comparar Marcos com os outros 3 evangelhos, você vai ver que Marcos ele é bem detalhista nas suas narrativas. Como ele traz um relato, né, sobre a vida de Jesus para os romanos, ele faz questão de também mostrar como era a cultura judaica da época. Traz riquezas de detalhes. Marcos ele traz expressões em aramaico, ele traz expressões em latim, não é? E aqui nesse texto ele vai narrar com muitos detalhes um dos acontecimentos, um dos milagres mais fascinantes que aconteceram na vida de Jesus, que é a cura desse cego aqui, que não foi curado de imediato. A Bíblia fala que Jesus chegou em Betsaida e trouxeram até ele um cego. E não foi o cego que pediu para ser curado, foi quem lhe trouxe, pediu para que Jesus lhe curasse. E aí Jesus então toma aquele cego pela mão, leva ele para fora da cidade, para fora da aldeia, e Jesus cospe nele, né? Põe saliva nele. Esse texto que eu li aqui, da Nova Almeida Corrigida, fala que Jesus cuspiu nele. Na Almeida Fiel diz que Jesus passou saliva nos seus olhos. Bom, dá na mesma. Jesus passou saliva nos seus olhos e disse: você já consegue enxergar? Ele disse: não, eu ainda não consigo enxergar plenamente. Eu vejo os homens como se fossem árvores andando. Ou seja, a sua visão ainda estava embaciada. Porque não foi um milagre instantâneo, não foi um milagre que aconteceu assim, não é? No momento. Foi um milagre em processos, em etapas. E aí, então, Jesus, pela segunda vez, impõe as mãos nele e ele é curado. E o texto diz que ele foi restabelecido e ele distinguia tudo de modo perfeito, passou a ver claramente. Então, Jesus estava aqui nessa cidade de Betsaida. Há pouco tempo atrás, até ministrei sobre Betsaida. Alguns dos discípulos de Jesus nasceram nessa cidade, né? Pedro, André e Filipe. E Betsaida, irmãos, era uma cidade pesqueira que fica a nordeste do Mar da Galileia. Alguns quilômetros da cidade onde Jesus morava. Quem aqui se lembra o nome da cidade de Jesus? O nome da cidade onde Jesus morava? Cafarnaum. Ficava pertinho, não é? E aí, esse homem, esse cego aqui, ele foi curado por Jesus, mas não foi imediatamente. E aí, quando nós estamos assim, num ambiente de graça, eu penso nas coisas que existem nesse ambiente. E quando eu olho para esse episódio aqui, eu tiro 4 coisas que existem dentro de um ambiente de graça. Esse ambiente em que nós estamos, não somente dentro da congregação, mas fora da congregação como casa de Deus. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, que há num ambiente de graça, irmãos, são as amizades que nos aproximam mais de Jesus. As amizades, no versículo 22, diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Lhe trouxeram, rogando-lhe. Parece até, me chama a atenção, aqueles 4 amigos do telhado, lá de Cafarnaum, que trouxeram um coxo para que Jesus pudesse curá-lo,
mas não conseguiram entrar na casa porque Jesus estava pregado dentro da casa e havia uma multidão muito grande. E aqueles 4 amigos fizeram o quê? Para que aquele homem doente chegasse a Jesus. Ele estava numa maca, então eles subiram no telhado, abriram parte do telhado e desceram aquele homem até onde Jesus estava. E a Bíblia fala que Jesus viu a fé dos amigos daquele homem e curou aquele homem por causa da fé dos seus amigos. Irmãos, nós precisamos de amigos assim, que nos aproximem mais de Jesus, que nos levem para mais perto do centro da vontade de Deus, que possam nos ajudar a extrair de nós o melhor que Deus tem. Muitas vezes nós vamos levar Jesus até as pessoas. Muitas vezes nós vamos através do evangelismo. Muitas vezes nós vamos através do trabalho missionário. Muitas e muitas vezes nós vamos levar Jesus lá onde as pessoas estão. Mas muitas vezes também nós vamos ter de trazer as pessoas a Jesus. Então nós não precisamos só de amigos que nos levem a Jesus. Nós precisamos também de ser esses amigos, que não só vão levar a Jesus as pessoas, mas que vão trazer as pessoas a Jesus. Esse é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque esse homem aqui estava cego fisicamente. Ele não podia vir a Jesus por ele mesmo. Ele precisava que alguém lhe trouxesse a Jesus. Assim também são aquelas pessoas que nós conhecemos, sejam familiares, amigos, colegas, vizinhos, pessoas que nós conhecemos, às vezes na fila do mercado, na fila do banco, às vezes no médico. Nós precisamos de olhar para essas pessoas e ver que elas são cegas espiritualmente. Elas não conseguem ver por elas mesmas, porque a própria palavra do Senhor diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Como é que um cego espiritualmente vai vir a Jesus? Ele precisa de ser trazido. Jesus, ele fala isso de uma forma muito clara, mas muita gente não consegue perceber, não é? O poder que tem uma só palavra, nas palavras de Jesus. Lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus ele fala da porta estreita e da porta larga, a porta estreita que conduz à salvação e a porta larga que conduz à perdição, Jesus fala assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Diga comigo, são muitos que entram por ela. Entram. Ninguém precisa levar ninguém para a porta da perdição. As pessoas vão por elas mesmas. Aliás, as pessoas já nascem destinadas ao inferno. Se elas não tiverem ao longo das suas vidas um encontro pessoal com Cristo, elas não vão nunca entrar pela porta estreita que conduz à salvação. E aí Jesus continua: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vamos repetir? São poucos os que a encontram. A porta larga da perdição, muitos entram. Mas a porta estreita, poucos a encontram. Como é que as pessoas vão encontrar a porta da salvação? Nós somos esses agentes, amigos dos perdidos dessa geração, que temos esse encargo de Deus. Porque nós vivemos, irmãos, num ambiente de graça. Eu não sei se você reparou aqui, você que estava na oração, mas foi orado e declarado profeticamente: toque no cetro do Senhor. Toque no cetro do rei, porque o favor do rei está aqui. Irmãos, a favor do rei num ambiente de graça. Um ambiente propício para milagres, um ambiente propício para o derramar do Espírito Santo, um ambiente propício para a transformação de vidas, um ambiente propício para que julgos sejam despedaçados, porque ambientes de graça sempre tem unção, porque esse ambiente está cheio de amigos de Deus, e os amigos de Deus têm de ser meus amigos também, têm de me aproximar do Senhor.
especialmente abrir os meus olhos naquelas áreas em que ainda não há luz na minha vida. Amigos de Deus dizem: haja luz no seu entendimento, haja luz na sua compreensão, haja luz sobre a palavra. E durante todo o tempo do louvor, nós estávamos aqui, essa palavra estava no meu coração. Sabe aquela palavra que vem e ela vai navalhando ou cortando o nosso coração? E eu estava ali: Senhor, eu quero o teu favor, eu quero ter um ambiente de graça, eu quero. O Senhor disse lá, o Assuero, que é uma representação do próprio Deus. Quando ele estendeu o seu cetro para a rainha Esther, ele disse: rainha Esther, se eu levantei o meu cetro, você pode pedir até metade do meu reino que eu dou. Imagina Jesus, que é o rei desse reino, não nos dá só metade do reino, não. Ele disse: ai, não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não é metade do reino, não, irmãos. Os filhos do reino estão nesse reino a 100%. Comprometidos com esse reino a 100%. E essas pessoas aqui, amigas, trouxeram aquele cego até Jesus. Quantos amigos nós trouxemos a Jesus nesse ano de 2024? Quantas pessoas nós providenciamos para elas um ambiente de graça onde elas puderam vir à salvação, puderam vir a Jesus? Isso é um caso de extrema urgência. Tudo mais é secundário, irmãos. Tudo mais nessa vida é secundário. A urgência da igreja hoje é trazer vidas para debaixo do senhorio de Cristo. O inferno é real. Às vezes nós não temos esse entendimento de que o inferno é real. O inferno não é um mito, o inferno é uma realidade. Jesus falou muito sobre o inferno, ele nos alertou muito sobre esse lugar de tormento. Só em Mateus, Jesus fala 9 vezes sobre o inferno, dando detalhes. Tem gente que não quer falar porque não quer ser inconveniente. Aí vem aquela frase de Facebook, né? Você tem o direito de discordar, de não acreditar, mas eu tenho o dever de lhe alertar. Jesus está a voltar, prepare-se. Como diz a canção lá de São Tomé, problema de quem não quer, mas eu tenho de anunciar. O apóstolo Paulo fala: ai de mim se não anunciar o evangelho. Porque o Senhor fala através de Jeremias: se eu mandar anunciar ao pecador o seu pecado, e você não anunciar ao pecador o seu pecado, ele morrerá no seu pecado, mas o sangue dele requererei da tua mão. Não me pergunte como Deus vai requerer o sangue da nossa mão. Não sei. Mas está na Bíblia. Então nós não podemos brincar com a vida eterna das pessoas, irmãos. Olhe para as pessoas que você ama. Seus filhos. Seus pais. Seus irmãos. Seus tios. Seus sobrinhos. Seus cunhados. Seus patrões. Eu vou trazer essas vidas à salvação. Olha o que Jesus fala sobre o inferno em Mateus 13, 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Qual é o único meio do homem se livrar da condenação eterna, irmãos? Qual é o único meio, qual é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos? Só Jesus. Só Jesus salva. Krishna não pode salvar, Maomé não pode salvar, Confúcio não pode salvar. Não, irmãos, olha, a Nossa Senhora de Fátima não pode salvar, o Santo Antônio, o São João, o São Pedro, nenhum deles pode salvar. Maomé não pode salvar, nenhum pode salvar, só Jesus salva.
E nós que temos Jesus em nossa vida, nós precisamos de entender essa verdade. Ah, mas ele tem a religião dele, está lá no budismo, está lá na religião dele hinduísta, está lá na nova era. Mas eu tenho que ser clara em relação ao evangelho e pregar a verdade que liberta. E você que é crente, que tem mãe crente, mas você não é tão crente assim, você que é crente, mas não é tão crente assim, você não vai subir para o céu agarrado na barra da saia da sua mãe. Você não vai subir para o céu agarrado na barra da calça do seu pai, do seu avô. Porque a salvação é individual. O Senhor fala, a alma que pecar, essa morrerá. Então nós precisamos de ter esse entendimento, irmãos. Jesus disse assim na sua oração sacerdotal, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como é bom ter amigos assim, que nos aproximam mais de Jesus. Tome cuidado com aquelas amizades que afastam você de Jesus. Cuidado com os relacionamentos que afastam você da santidade, que afastam você da convicção da sua fé, que afastam você da sua liderança, dos seus pais, da sua família. Cuidado! São relacionamentos nocivos. Os amigos de Deus nos aproximam mais de Jesus. Esses amigos pegaram naquele homem cego, trouxeram ele a Jesus. E chegaram com ele diante de Jesus e pediram, Senhor, cura ele. As pessoas não sabem falar com Deus. Nós falamos por elas. Depois elas vão aprender. E elas vão caminhar pelas próprias pernas. Mas nós precisamos de saber que nós temos agora de trazê-las. Isso requer tempo de oração, de jejum e de dedicação em ganhar as vidas para o Senhor. Qual é a outra coisa que nós encontramos num ambiente de graça? Segundo aqui essa história que nós lemos, nós encontramos coisas novas, irmãos, que vão além da nossa compreensão. Nós encontramos coisas que vão além da nossa razão, além do nosso entendimento. No verso 23 diz assim, Jesus tomando o cego pela mão. Ah, vocês estão a pedir para que ele seja curado? Então eu vou prover um ambiente para que ele seja curado. Agarrou na sua mão, levou para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? O que Jesus fez aqui deve ter escandalizado muita gente, especialmente seus discípulos, né? Imagina que você chega aqui, traz um amigo seu no culto, porque a gente, quando vai trazer um amigo, a gente fica sempre assim, Senhor, abençoa, Senhor, não deixa o pastor falar coisas assim que pode, né, a pessoa não entender direito. Senhor, abençoa o ministério do louvor. Senhor, ajuda aquele irmãozinho que é mais, né, extravagante. Deus, não deixa o meu amigo escandalizar, não, Senhor, e tal. Você vem cheio de dedos assim, né, e tal. Aí você chega aqui e fala, pastor Cíndy, o meu amigo está muito enfermo e precisa muito de cura. A senhora pode orar por ele? Você vai esperar que eu faça o quê? Que eu pegue o óleo da unção. Não é óleo ungido, viu, irmão? Tem gente que fica pedindo para levar porque é óleo ungido. Não, não leva não, porque isso não é óleo ungido, não. Isso é óleo para unção, é diferente. A palavra do Senhor fala que os presbíteros aqui usam quando vão orar pelos enfermos. Aí você espera que eu pegue o óleo e eu unja o seu amigo, a sua amiga que vem enfermo para a igreja. Ou que eu imponha as mãos. Mas imagina que você traz essa pessoa e eu cuspa nos olhos dela ou nela. Você vai ficar escandalizado, não vai? Mas foi isso que Jesus fez aqui. E aí eu me lembro que Jesus também já tinha feito isso, ou ia fazer, porque esse é um relato ainda no começo aqui do Evangelho de Marcos. Jesus, houve outro episódio em que ele faz um pouco mais, vamos dizer assim, ousado, porque outro cego, né? Jesus chega diante daquele cego no tanque de Siloé e cospe no chão, faz lodo e passa nos olhos daquele cego de nascença. E fala, agora eu não vou te lavar não, você que vai lá se lavar no tanque de Siloé. E ele foi curado também imediatamente, né? Porque Jesus falou na hora ali, ele foi e tal, não foi como esse aqui,
que foi curado, mas foi por processos. E aconteceu também uma outra vez que Jesus estava diante de um surdo mudo, eu acho que foi em Decápolis, que Jesus então pega as mãos, coloca na sua orelha e cospe dentro da sua boca. E aí Jesus olha para o céu, dá um suspiro e usa as palavras em aramaico, Efatá, que quer dizer abre-te. E na mesma hora, o surdo começou a ouvir e começou a falar. Então Jesus, ele fazia coisas assim meia, estranhas ao entendimento humano. E muitas vezes, irmãos, num ambiente de graça, vão acontecer coisas que nós também não percebemos muito bem. E Deus, ele faz questão que aconteça certas coisas que nós não entendemos muito bem, para nós descansarmos nele, porque ele sempre sabe o que faz. Deus, ele sempre sabe o que permite. Até a paz que nós sentimos em meio às turbulências da vida, essa paz, diz a Bíblia, que vai além do entendimento, vai além da compreensão humana. Como que essa pessoa consegue ter paz num ambiente desse? Como é que essa mulher consegue manter a fé num ambiente familiar em que ela vive, um ambiente completamente tóxico, um ambiente completamente disfuncional, mas essa mulher não perde a elegância, não perde a educação, não perde a graça? Porque é uma paz que vai além da compreensão humana. Essa paz o Senhor faz, porque nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Eu lembro uma vez que o meu pastor contou uma história, que houve uma competição de artistas, de pintores. E na competição, eles tinham um tema, o tema era paz. Todos tinham de pintar um quadro que refletisse a paz. Então, todos foram lá inspirados e tal. No dia de dar a premiação, foram ver os quadros mais importantes e mais relevantes, mais bonitos, mais expressivos. Aí tinha um lá que era um lago assim muito lindo, tipo aquele lado Como, lá da Itália, lindíssimo. Parece uma pintura mesmo, com aquelas flores lindíssimas, buganvílias. E aí tinha um pássaro lá quietinho naquele jardim. E aí toda a gente achou que esse quadro ia ganhar, porque ele refletia assim uma tranquilidade sem igual. Aí tinha um outro quadro que também mostrava assim um campo muito lindo de girassóis, e tinha um cavalo ali, e o pôr do sol atrás, e toda a gente achando, esse também pode ser o vencedor. E aí tinha um outro quadro, que era um vendaval, as ondas do lago estavam fazendo ondas no lago, tipo o lago da Galileia, e aquelas plantas todas lá se movendo, naquela pintura, refletindo aquela turbulência. E de repente, numa árvore, assim, no galho de uma árvore, tinha um pássaro dentro do ninho, quietinho. E qual o quadro que ganhou? Esse quadro, cheio de ventos, de tribulação, de tempestade. Aí o povo quis saber por que aquele quadro ganhou, e não aqueles dois que tinham lá, aquela paz. E aí o juiz foi e disse, olha, esse quadro é o que representa a paz. Porque olha para o passarinho. Não tem motivos aparentes para ele estar do jeito que está, com aquela paz, com aquela calma. E isso me fez pensar, irmãos, muitas vezes, quando Deus, ele não acalma as tempestades que estão à nossa volta, ele acalma o nosso coração. Porque é aqui dentro que nós precisamos de ter paz, é aqui dentro. A paz que excede a todo o entendimento, nós precisamos dessa paz. É como a história daquela menininha que estava num navio, e também aconteceu uma grande tempestade no mar, e toda a gente inquieta, toda a gente preocupada, toda a gente pensando, e agora o que vai ser? Vamos naufragar. E de repente, quando chegam lá no quarto daquela menininha, veem ela se olhando num espelho a pentear o cabelo. Menina, você é a única que está calma nesse navio. Você não está preocupada. Vamos nos unir lá aos outros, vamos lá orar, falar com Deus.
ela não precisa ficar preocupada, porque é o meu pai que está no leme. É a confiança no Senhor. É a confiança de que mesmo que aconteçam coisas que fogem à nossa compreensão, Deus está na casa. Deus está no ambiente. Então Jesus, ele fez isso, né? Ele cuspiu naquele rapaz, colocou sua saliva nos seus olhos. Irmãos, os pensamentos de Deus, eles não são como os nossos. Os nossos são tão limitados, são tão pequeninos, são tão baixos. Os nossos caminhos são tão diferentes dos caminhos do Senhor, não é verdade? O próprio Senhor fala isso lá em Isaías 55. Vamos ler juntos esse texto? Isaías 55, 8 e 9. Eu vou ficar aqui para você poder ler. Vamos lá. Diz o Senhor assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe como a gente aprende a palavra de Deus? Por repetição. Então eu queria pedir só aos homens agora para declararem esses 2 versículos da palavra de Deus. Bem alto, irmãos. Vamos lá? Sara, põe de novo, por favor. Aleluia. Vamos lá, meninas? Vamos lá? Assim diz o Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, porque os teus pensamentos são mais elevados. Os teus caminhos são mais elevados do que os nossos. Graças a Deus, irmãos. E o que é mais num ambiente de graça? Aí está o que aconteceu com esse rapaz. Muitos milagres que acontecem em processos. E nós não gostamos disso. Nós gostamos de tudo para ontem, não é? Se nós pedimos algo para o Senhor, nós queremos ouvir agora. Toma o teu leito e anda. A hemorragia foi estancada na hora. Como o leproso que chegou: Senhor, se tu queres, pode me curar. Eu quero, seja limpo agora. Nós gostamos disso, do milagre instantâneo. Mas aqui não foi assim. Diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ou seja, tudo embaciado. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Meu Deus. Irmãos, é muito lindo saber aqui, ler aqui, que a primeira pessoa que esse homem aqui viu claramente não foi nenhum dos seus amigos que lhe trouxeram a Jesus e ninguém que estava naquela multidão. A primeira pessoa que aquele homem viu claramente foi Jesus. Essa é a motivação que deve haver em nosso coração. Trazer as pessoas a Jesus, mas não trazê-las para nós. Trazê-las as pessoas a Jesus, mas não para serem nossos discípulos, nossas ovelhas, nossas propriedades, não. Trazer as pessoas a Jesus. Que seja a primeira pessoa que elas vejam quando os olhos do entendimento forem abertos. Jesus. Tiago está aqui, foi convidado por alguém que é amiga dele do trabalho. Eu espero, Tiago, que antes de veres qualquer coisa nessa igreja, vejas a Jesus.
como aqueles discípulos que estavam no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, a face de Jesus resplandecia, como também aqui escreveu Marcos, resplandecia de tal forma, né, as suas vestes ficaram tão brancas que nenhum lavadeiro ou lavandeiro conseguia branquear, como estavam as vestes de Jesus naquele Monte da Transfiguração. E de repente Pedro vê Jesus conversando com Moisés e Elias, fica extasiado: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E de repente aquela visão acaba, e a Bíblia diz que ouvem a voz do Senhor do céu, o Pai, dizendo: este é o meu filho, vocês devem ouvi-lo. E quando eles abrem os olhos, diz o texto, e a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Não é Elias, não é Moisés, não é o pastor, não é aquele irmão que parece ser muito consagrado, que ora e jejua muito. Não, é Jesus. Tudo que há nessa casa não é nada sem a presença de Jesus. Podemos encher o púlpito de ouro, podemos encher isso daqui de prata, de cobre. Isso não vale nada sem a presença de Jesus. Isso só é uma performance, só é uma atuação sem a presença de Jesus. O que nós precisamos, irmãos, é de um ambiente de graça. E um ambiente de graça é só onde há a presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, esse homem aqui, ele foi curado, mas em etapas. Eu sei que você que está aqui, muitos de nós, talvez você, e alguns eu sei que sim, estão à espera de um milagre. Estão à espera de algo que só Deus pode fazer. Nenhum homem pode fazer, nenhum homem pode dar, nenhum homem pode abrir certas portas, nenhum homem pode curar, nem a medicina, só Deus. E sabe que muitas vezes nós esperamos que o milagre aconteça na nossa hora, e não acontece, e Deus faz questão de que ele não aconteça, porque antes do milagre acontecer aqui fora, ele tem de acontecer aqui dentro, irmãos. Deus tem de preparar o nosso coração para recebermos o milagre aqui fora. Senão ele vai nos estragar, vai nos mimar. Nós não vamos ter estrutura para receber o que Deus tem para nós. Nós precisamos de ser trabalhados por dentro, no nosso homem interior. Então o Senhor vai trabalhando dentro de nós, até Ele trabalhar por nós do lado de fora. Ele precisa preparar o nosso coração. E nem sempre nós estamos preparados para o milagre. Quantas pessoas estão à espera de um milagre há 10, 20 anos? Quantas pessoas estão à espera e oram e clamam a Deus e jejuam e buscam, mas não se deixam tratar aqui dentro. Não tem preparo para receber o que vem. Se Deus der o peso de glória que Ele quer dar, que Ele quer derramar, a pessoa morre. Não consegue suportar. Então o Senhor tem de trabalhar primeiro aqui dentro, por isso que o milagre vai sendo em etapas. Eu não sei se você já ouviu uma cantora brasileira chamada Estila. Ela é muito conhecida há muitos anos. E ela perdeu o seu filho mais velho e sofreu muito, até hoje luta muito com essa angústia. Ela tinha 2 filhos, o mais velho faleceu, estava no hospital e morreu. E o Senhor deu para ela uma música que foi uma declaração. E a música, o tema é: o milagre sou eu. O milagre sou eu. Às vezes nós esperamos o milagre aqui fora, né? Uma casa, um carro, um casamento, a libertação de um ente querido, né? Uma graduação. Eu não sei qual milagre nós esperamos, não é? A libertação de dívidas, uma porta de emprego. Mas, irmãos, nós temos que falar como essa nossa irmã: o milagre sou eu. E ela, um pedacinho da música diz assim: se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus, o meu Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito, e agora o milagre sou eu. Por que o milagre sou eu?
Porque eu estou esperando no Senhor em paz e em confiança. Eu não estou perdendo a minha fé. Eu estou à espera. Ainda que eu não consiga, como esse homem aqui, ver algumas coisas com clareza. Ainda que eu não consiga ver algumas coisas assim, de forma a discernir todas as coisas, parece que muitas vezes, irmãos, a situação está embaciada. Não é? Vamos falar a verdade aqui. Nenhum de nós consegue ouvir a voz de Deus todo dia. Porque quem fala que ouve a voz de Deus todo dia e toda hora é mentiroso. Moisés serviu ao Senhor por 80 anos com integridade. E nós podemos contar nos dedos as vezes que Deus falou com ele. Abraão foi chamado pelo próprio Deus de amigo de Deus. E nós podemos contar nos dedos as vezes que Deus falou com Abraão. Paulo andava com o Senhor assim, foi até o terceiro céu. E nós podemos contar as vezes que Deus falou com ele. E hoje a gente ouve gente falando que ouve Deus. Eu tenho uma crise quando eu ouço isso. Que eu falo, eu sou muito pecadora, ou essa pessoa está mentindo. Porque não existe gente que ouve Deus todo dia e toda hora. É preciso buscar muito, é preciso esperar muito. Muitas vezes nós estamos como esse rapaz aqui, nós estamos com certos pontos em nossa vida embaciados. Não conseguimos discernir a voz de Deus. Senhor, eu vou para frente, eu vou para trás. Senhor, compro ou não compro? Caso eu compro uma bicicleta, viajo ou não viajo? O que eu faço? E quando eu tenho de tomar uma decisão urgente, irmãos, isso acaba com a gente. Quando a gente não tem clareza e está tudo embaciado. E se eu tomar uma decisão errada, e se colocar tudo a perder, o que eu faço? E quando é o casal ainda, que um tem paz para fazer, o outro não tem, o que é que a gente faz? Não faz, né? Porque se os dois não têm paz, não pode fazer. Mas e se não faz e Deus queria que fizesse? Eu acho que ninguém tem essa crise, só eu, né? Parece que nós não ouvimos Deus, não vemos a sua mão, não sentimos a sua presença. Nós lemos a Bíblia e parece que Deus não fala. É um aprendizado, mas Deus não fala. Ontem eu fui numa igreja pregar. Fiquei, uma irmã muito abençoada estava a conduzir. Tudo que alguém ia cantar, tudo que alguém falava, ela falava, Deus está falando para nós, irmãos, olha aí. Deus está falando. Aí eu pensei assim, oh meu Deus, mas será que Deus está falando tudo isso aqui que está sendo cantado? Deus está falando isso? Eu até já esqueci as músicas que foram cantadas. Irmãos, nem sempre nós conseguimos discernir. Às vezes nós estamos precisando mesmo de descansar no Senhor e saber que o Senhor trabalha por nós. Quando o Senhor está em silêncio, Ele está a trabalhar por nós. Isaías declarou isso no capítulo 64, verso 4. E eu também queria que nós lêssemos juntos. Diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você entendeu o que você acabou de ler na palavra do seu Deus? Vamos declarar de novo bem forte. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha por você. Jesus estava a trabalhar por aquele rapaz, ainda que ele não tivesse recebido o seu milagre de forma imediata. Deus estava trabalhando na vida dele, na vida das pessoas que estavam à volta. Continua crendo, continua fiel a Deus, continua se mantendo na direção da fé com convicção. Porque enquanto você espera pelo milagre que está chegando, o milagre é você. E Deus usa isso para confundir o inimigo. Você sabia que uma das formas que Deus usa para confundir o inimigo
É quando Ele traz a paz que excede a todo entendimento para o nosso coração em tempos de tribulação. O diabo fica biruta, irmão. Sabe o que é biruta? Fica doidinho. E Deus ama confundir o inimigo. Olha, Deus confundiu o inimigo quando permitiu que ele pudesse tentar e provar Jó. O diabo ficou doido com Jó. Porque Deus confundiu ele. Deus confundiu o inimigo quando ele permitiu que José fosse vendido para o Egito. E o diabo achando que tinha tirado José, o melhor filho de Jacó, lá da sua parentela, e agora, que vergonha, um hebreu sendo dado como escravo. Aí Deus estava confundindo o inimigo, preparando o caminho para que o povo de Deus pudesse ser preservado através de José, que se tornou como pai de Faraó no Egito, que comprou todas as terras à volta do Egito para o próprio Faraó e preservou o povo hebreu. Ou você não acha também que Deus estava confundindo o inimigo quando colocou dentro do palácio de Faraó o libertador dos hebreus? O diabo deve ter ficado assim, então. É como Jó disse, não é, irmãos? Se ele opera a minha mão direita, a esquerda não vê. Se ele opera a esquerda, a direita não vê. É Deus confundindo o inimigo. Então, Faraó mandou matar todos os meninos hebreus para que não se levantasse o libertador. Porque já tinha passado os 400 anos que Deus havia falado com Abraão. Abraão, o teu povo vai peregrinar no Egito, e depois de 400 anos eu vou tirá-los com mão forte e braço estendido, e o teu povo vai voltar para essa terra. Então o diabo instigou o coração de Faraó, mata todos os meninos hebreus. Aí as parteiras salvaram lá algumas crianças. Aí a mãe de Moisés guardou ele, mas já não dava para guardar mais, para esconder, porque o menino chorava. Então vou colocar ele no rio Nilo, dentro de um cestinho de vime, betumado, com piche, alcatrão, né? Alcatrão. E aí o menino é escondido dentro do palácio de Faraó como neto de Faraó. Não era Deus confundindo o inimigo, irmãos? Você não acha que Deus estava confundindo o inimigo lá na Pérsia? Quando, por uma questão simples, não moral, o rei Assuero se divorcia da sua esposa, a sua rainha, a rainha Vasti, e se casa com a virgem hebreia, Esther. Não era Deus confundindo o inimigo, colocando aquela jovem judia no palácio para preservar o seu próprio povo? E assim Deus faz na nossa vida. Olha, quantas coisas acontecem na sua vida no dia a dia, que eu quero que você passe agora a observar, que é Deus confundindo o inimigo, que quer destruir a sua vida, mas é Deus cuidando de cada detalhe da sua vida, porque a sua vida vai redundar para a glória do nome do Senhor. Ainda que o milagre não veja de forma momentânea, assim imediata, creia no Senhor, que o milagre é você, Ele está trabalhando aqui, para trabalhar aqui. Esse é o nosso Deus. E tudo nessa vida, irmãos, nós temos de olhar como um milagre de Deus. Tudo é milagre. Até o facto de nós esperarmos no Senhor em adoração, em fé, é milagre. Porque eu olho para a minha vida, uma colérica, que tudo que eu faço é para ontem. Não gosto de procrastinar nada. Tenho dificuldade em trabalhar com gente que procrastina as coisas. Tenho dificuldade de trabalhar com quem não anda na hora. Tenho dificuldade de trabalhar com quem faz as coisas de qualquer jeito. Uma colérica. Eu posso dizer que a minha vida é um milagre. Porque o Senhor tem me ensinado a ter contentamento nele. Tudo é milagre. Eu não sei se você já ouviu, você que é mais antigo no Evangelho, um hino muito antigo, que diz assim: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ele começa assim: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Esse hino foi feito por uma irmã cega. O nome dela era Fanny Crosby.
Ela fez muitos hinos, uma grande compositora. Ela era cega fisicamente, ela não era cega espiritualmente, ela podia ver. Sabe como aquele cego Bartimeu? Aquele cego lá de Jericó? Que Jesus vai passando e ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu era cego só fisicamente. Ele não era cego espiritualmente, porque ele discerniu, ele identificou que Jesus era o Messias, que Jesus era o filho de Davi. E declarar que Jesus era o filho de Davi era declarar: esse é o Cristo que havia de vir. Aí a diferença, irmãos. Você pode ser cego fisicamente e não ser cego espiritualmente. Conseguir enxergar muito bem as coisas do Senhor. Tudo nessa vida, irmão, nós devemos olhar como um milagre. Eu olhar para você aqui hoje, nessa manhã, é um milagre. Você não morreu de Covid, você não morreu de doença. Alguns aqui foram diagnosticados com cancro, passaram por cirurgias, passaram por quimioterapia, radioterapia, estão aqui firmes e fortes, louvando o nome do Senhor. Isso é um milagre. Olha para a irmã Marcinha. Irmã Marcinha é uma guerreira. Irmã Marcinha é um milagre. O cabelo voltou a crescer. Daqui a pouco está igual o Sansão. Que o cabelo voltou a crescer, a força voltou. Milagre, irmãos. Olha, segundo a cosmologia, existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias no mundo, no universo. 2 trilhões. Só na Via Láctea tem aproximadamente 10 milhões de estrelas menores e 100 trilhões de estrelas maiores. Agora, me diga. Parece que há mais estrelas nos céus do que a areia na praia. Isso não é milagre? Isso não é milagre, irmãos. Um Deus que sustenta todas as coisas nos seus devidos lugares. A lei da gravidade, a terra suspensa sobre o nada. A rotação da terra, a volta do sol. Irmãos, isso é milagre. Nós estamos aqui de manhã, o mar está virado para cá. Lá no Japão, o mar está virado para baixo. Né? Nossa mente não alcança. Como é que pode, gente, um negócio desse? Como é que o avião com aquelas 300, 400 toneladas sobe como se fosse uma folha? Porque Deus colocou peso no ar, disse Jó. Disse lá no livro de Jó. Não foi Jó que disse, foi um dos seus amigos. Colocou peso no ar. O avião, ele tem a propulsão dos motores. Mas o que sustenta o avião em cima? 10 quilômetros de altura. O peso do ar. Olha o que diz lá em Amós 5:8. Procurai o que fez o 7 estrelo e o Órion. Ai, irmãos, quando aqueles homens como Galileu, Galilei e tantos outros da época, né? Cientistas começaram a falar Terra é redonda. Eram tidos como hereges, alguns foram até mortos. Mas aqui na Bíblia já estava dizendo, meu Pai Celestial, procurai o que fez o 7 estrelo e o Órion. E torna densa a treve manhã e muda o dia em noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Olha lá em Jó 38. Você pode amarrar os 7 estrelos, pode afrouxar as cordas do Órion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com os seus filhotes. Alguém já conseguiu aqui ir lá no planetário? Gente, vai no planetário, gente. Planetário ali em Lisboa. Eu acho que é perto da Torre de Belém. Viu, Ana? Nós temos de levar as crianças lá no planetário, fazer um tour das crianças aí lá para o planetário. Meu Deus, nós vamos ver o que é milagre. Aí nós vamos ver aqui, ó, a ursa maior com seus filhotes. Você conhece as leis do céu, dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? E leia Jó. Leia Jó, que é o livro mais científico da Bíblia, embora seja o livro que trata do sofrimento de um homem de Deus. Mas voltando aqui, terminando o ambiente de graça. O que há no ambiente de graça, meus irmãos? Além dos milagres que acontecem em processos. Mudanças de paradigmas e de ambiência. Verso 23, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Verso 26, e mandou Jesus embora para casa. Depois que ele foi curado, Jesus disse, vai para a tua casa.
e recomendou-lhe: não entres na aldeia. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus agarrou ele pela mão, não fez um milagre lá em Betsaida, lá dentro da aldeia, mas leva ele para fora e depois que ele é curado, diz: volta para a tua casa, não volta aqui para essa aldeia. Parece até aqueles anjos, né, que foram lá na casa de Ló, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Mandou lá os 2 anjos tirarem Ló e a sua casa, e Ló estava lá: vou ou não vou? Vou ou não vou? E Deus está a ponto de mandar já Saraiva, o enxofre, não é? Mandar aquilo tudo do céu para destruir aquelas cidades terríveis, e Ló não sai. E a mulher de Ló quer ficar, e as filhas vão ou não vão? E os maridos dela vão ou não vão? Aí o anjo tem que agarrar neles de manhã e falar: vamos embora, de madrugada. Levanta, gente, vamos embora, e agarra e vai levando. Jesus agarrou nesse rapaz aqui. Muitas vezes é isso que o Senhor tem de fazer conosco, irmãos. Muitas vezes você que é mãe e pai tem de fazer isso com seus filhos. Especialmente que são menores de idade. Agarrar e levar. Por que Jesus fez isso com esse rapaz? Porque há ambientes nocivos à nossa fé. Há ambientes, irmãos, que são nocivos à nossa convicção. São nocivos ao nosso relacionamento com Deus, porque podem causar cegueira espiritual. E Betsaida era uma cidade terrível. Jesus fala de 3 cidades impenitentes: Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Foram 3 cidades amaldiçoadas, e hoje a gente vai lá e só vê terra seca, terra cheia de pedras, calcário para todo lado, não tem habitação. Por quê? Porque eram cidades onde Jesus fez tantos milagres, mas essas cidades não creram nele, o rejeitaram. E Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Porque se lá em Sodoma e Gomorra tivessem feito os milagres que viram nessas cidades, há muitos já teriam se arrependido no pó e na cinza. E essas cidades eram arrogantes. Então Jesus tirou esse jovem, depois de ser curado, dali, porque aquela cidade ia de novamente trazer cegueira, mas não uma cegueira física, uma cegueira espiritual. Era um ambiente nocivo, era um ambiente de incredulidade. Então nós precisamos saber, irmãos, que Deus já nos tirou do mundo. Sabe como Deus tirou você do mundo e tirou-me a mim do mundo? Com mão forte e com braço estendido. O Senhor foi lá no lamaçal onde nós estávamos e nos arrancou. A Bíblia usa a expressão que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Transportados, fomos arrancados. Vem cá, menino, pega por ali e traz. Agora você vive essa ambiência, essa realidade, esse paradigma agora que é o seu. A cultura do reino de Deus agora é a cultura da sua vida. Há ambientes que não são para nós, irmãos. Há ambientes que não são para nós, filhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque toda a gente faz que está certo. Não é porque tem muita gente que é cristã, que até prega a palavra de Deus, que está certo, que faz que está certo. O Rock in Rio não é ambiente para crente. Ah, pastora Cindy, mas tem lá tantos pastores que até pregam aqui na nossa igreja que vão. Problema deles, cada um anda na luz que tem, meus irmãos. Ambiente não é para nós. Eu não consigo entender como é que tem gente que vai para esses shows e chegam lá e estão cantando músicas que enaltecem o diabo. Aqueles shows pirotécnicos, que é tudo para o diabo, é tudo para a carne, para a sensualidade. E um crente que está ali na casa de Deus um dia de mãos erguidas: tua bondade me seguirá, e lá está sendo seguido por demônios. Ambiente de desgraça, de bebida, de drogas, de infidelidade conjugal. Irmãos, há ambientes nocivos e nós temos de entender isso. Você que é estudante, viu, meninos? Vocês que têm aí 10, 12, 13 anos, nas escolas já estão fazendo coisas muito mais, oferecendo drogas, oferecendo levar vocês para a casa de banho, para fazer sexo antes da hora.
quantas coisas mais. Querendo tirar vocês da escola. Vamos passear hoje, não vamos na aula, não. A gente vai lá, passa o cartão e depois a gente sai. E vamos lá para o shopping. Nossos pais não vão saber. Os pais não sabem, mas Deus sabe. E o diabo também sabe. Ah, o pastor não sabe, mas Deus sabe. E o diabo também sabe. E se nós dermos brecha, irmãos, o diabo, ele é um bom cobrador. E ele sabe esperar a hora certa de cobrar. Há amizades que não são para nós. Nós temos que nos desfazer delas. Por isso que a Bíblia fala que crente casa com crente, da mesma fé. Porque é julgo desigual o fiel casar com o infiel. Antes de nós sermos convertidos, nós também pensávamos como o mundo pensa. Ah, isso aí é coisa de seitas. Ah, isso é religião de brasileiros. Ah, esse povo só quer o seu dinheiro. A Bíblia foi escrita por homens. Até que os olhos do entendimento foram abertos. E resplandeceu a luz do Evangelho. Então, não vamos voltar para a cegueira, irmãos. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Nós é que temos de influenciar essa geração e não sermos influenciados por ela. Deus nos tirou desse ambiente. Deus nos tirou desse ambiente que não é para nós. Você precisa estar naquele ambiente de trabalho, mas cuidado, você é a luz. Não fica com falatórios que são profanos, não fica rindo de piadas, de anedotas imorais. Lembre-se, você é um ambiente de graça. Se você chega num lugar que o povo sabe que você é crente, que você é cristão, mas continua a falar palavrão, continua a contar anedotas imorais, continua falando tudo que não deve falar, então alguma coisa está errada. Não é com ele só, é com você, que não está havendo respeito. Que Deus nos ajude a nós sabermos que nós levamos um ambiente de graça onde nós vamos. Cuidado com as amizades. Cuidado. Outro dia, um jovem nos mostrou um print de uma conversa que ele teve com um rapaz crente, que deveria estar ganhando vidas para o Senhor e sendo uma luz. E nós começamos a ver que todo jovem que se aproximava desse rapaz ficava frio na fé. Caía em pecado de imoralidade. E aí nós fomos ver o teor das conversas. Meus irmãos, crente, e mesmo assim não é ambiente de graça. Sabe o que é isso? Doutrina de demônios. Está no altar, pode cantar bonito, pode fazer muita coisa, parece que é para Deus. Mas nós precisamos de pedir a Deus discernimento, luz no nosso discernimento. Que não haja nenhum ponto cego na nossa vida. Que haja completamente a luz do Senhor. E que nós possamos ser como esse jovem aqui, olha. Ele passou a ver tudo com clareza e distinguia tudo de modo perfeito. Vamos ficar de pé.